Olá, você está no canal Noticioso. O programa é o Conexão BH. Hoje nós vamos falar da entrevista coletiva que o prefeito Alexandre Calil deu ontem lá na prefeitura, 14 horas. Ontem que eu digo foi terça-feira. E foi uma entrevista que deixou a imprensa meio surpresa. Eu estive lá representando o canal Noticioso e o programa Conexão BH. E o que nós vimos lá realmente deixou muito a desejar essa entrevista do prefeito. Ele entrou, falou mal das entidades, em especial da FIENG, do Sinduscom, falou que havia um complô contra a cidade, contra o plano diretor, fez acusações graves dessas entidades, se insinuou de que essas entidades estavam tentando corromper a Câmara Municipal e o próprio Executivo. E, inclusive, o vereador Gabriel Azevedo hoje entrou com uma solicitação no Ministério Público para que o prefeito se explique. Se o prefeito não se explicar, ele vai ter problema, porque acusar uma entidade como a Federação das Indústrias, como o Sindicato da Construção Civil, impunemente não é possível. Então ou ele prevaricou, se ele sabe de alguma coisa e não falou, ou ele cometeu o crime de calúnia e difamação. O prefeito tomou a palavra, esbravejou na frente de todo mundo, não falou absolutamente nada a respeito do plano diretor. A coletiva foi para falar sobre o plano diretor, ele não falou nada, e passou a bola para a secretária Maria Caldas. A minha impressão é que o prefeito não sabe o que está acontecendo em relação ao plano diretor. Ele deixou isso ontem muito claro, ao não fazer nenhum comentário um pouco mais profundo a respeito do plano. Ele olhou para as câmeras de TV que estavam lá e, como se estivesse falando para o povo, fez várias ilações ao empresariado, né? Disse que o dinheiro não compra, disse que vai morrer sem falar o que ficou sabendo lá na Câmara, enfim. Ele fez um monte de afirmações gravíssimas que merecem resposta destas entidades. Nós estamos falando de 30 entidades que participam desse movimento Mais Imposto Não. Para você que não sabe do que a gente está falando, o plano diretor é que vai, daqui para frente, está tudo indicando que no dia 5 de junho vai a votação e deve passar. Esse plano diretor é que vai estabelecer os parâmetros de obras na cidade. Nós estamos aí com os eixos centrais desse plano, o confisco de coeficiente e a venda de outorga onerosa. Eu explico o que é isso. Se você tem um terreno de 1.000 metros, você pode construir hoje em determinadas áreas da cidade, especialmente nas áreas mais demandadas, que é a região centro-sul da cidade, você pode construir aí 2,7. O que é a proposta da prefeitura? 1,7, o seu é 2,7. 1,7 a prefeitura confisca, e se você quiser usar esse coeficiente de 2,7 e comprar mais coeficiente, a prefeitura te vende. Ou seja, ela está confiscando e depois te vendendo o que já era seu, o que você pagou IPTU a vida inteira. Outra coisa que me chamou muita atenção lá nessa entrevista coletiva, nós vamos deixar aí, o Gilberto vai deixar os links embaixo da descrição aí desse programa. Quem quiser ouvir as 3 falas, são 3 falas que eu quero chamar a atenção, uma do prefeito, outra da secretária Maria Caldas, que é de regulação urbana, e que, no meu entendimento, é a verdadeira prefeita de Belo Horizonte, e a outra é da presidente do IAB, do Instituto dos Arquitetos do Brasil, que demonstrou lá ser simpática ao modelo socialista
e também esbravejou contra o empresariado numa atitude assim completamente estapafúrdia, porque quem dá emprego para arquiteto e urbanista, engenheiro, pedreiro, né, quem movimenta a cadeia produtiva da construção civil são os empresários, né? É a capacidade deles de investir, de empreender, que gera emprego para as pessoas e gera impostos, né? Essa turma da esquerda, eu tenho a sensação que eles não conseguem compreender que dinheiro não dá em árvore, né? Dinheiro você precisa trabalhar, você precisa movimentar a economia para que você possa ganhar dinheiro. Mas como a maioria deles tem emprego público, porque empresário não dá emprego para essa turma, né? Eles acham que dinheiro não precisa de construir, não precisa de movimentar a economia, não, que o Estado dá conta de tudo, o que é um equívoco, né? Então, essa secretária, Maria Caldas, fui o primeiro a perguntar na entrevista coletiva, eu fiz 3 perguntas para ela sobre os impactos econômicos desse plano, sobre a economia da cidade, né, se ela tinha feito um estudo. A outra pergunta que eu fiz foi, ela conseguiu levar lá 4 entidades, uma delas o IAB, e desmereceu todas as outras 30 entidades que estão engajadas contra esse plano diretor. Então ela levou 4 entidades, que é a AMIPÃO, a AMES, o Sindloja e o IAB. E a presença desses 4, ela quis mostrar que era suficiente para que o plano estivesse legitimado, o que não é verdade. Nós temos 30 entidades do setor produtivo e do setor de empregados, né? Nós temos engenheiros, nós temos mestres de obras, pedreiros, temos vários segmentos que são empregados que estão participando desse movimento, porque entendem que esse plano diretor, se for aprovado, pode trazer muitos prejuízos para a construção civil e, em especial, para a economia da cidade, porque a cadeia da produção da construção civil movimenta toda a economia. Então, eu perguntei a ela se havia um estudo de impactos econômicos, ela disse que sim. Eu perguntei se valia a opinião das 4 entidades que estavam ali. Nós temos até uma foto aí com essas entidades, com os representantes dessas entidades, e perguntei também a razão do coeficiente sair de 1976, o coeficiente era livre. Qualquer pessoa poderia verticalizar um terreno da forma que achasse mais conveniente, era o mercado que regularia. A partir de 1976, esse coeficiente desceu para 9, passou a ser 9, e de lá para cá ele vem caindo paulatinamente, especialmente depois de 1995, quando o PT entrou no governo e não saiu mais. Muita gente vai falar, mas o prefeito Márcio Lacerda não era do PT. Ele é do PT, ele é de esquerda. Quem continua comandando a prefeitura, os bastidores da prefeitura, é a esquerda, os técnicos. Então a Maria Caldas, eu fiz uma pergunta técnica e ela me respondeu com uma resposta ideológica. Inclusive mentiu, porque outros jornalistas perguntaram a ela depois sobre esse estudo de impacto econômico e ela disse que não tinha. No primeiro momento ela falou que tinha e no segundo momento ela falou que não tinha. Enfim, foi um festival de mentiras, um festival de absurdos que nós ouvimos. E eu fiquei chocado também com as perguntas da imprensa que estava lá. Eu vou citar um caso apenas, mas tem vários, nós falando de plano diretor do futuro da cidade, algo seríssimo que vai impactar a vida de todo mundo, vai impactar a vida econômica da cidade. Em uma grande rede de televisão, a jornalista perguntou sobre os patins. Se isso não foi combinado, realmente o jornalismo precisa rever a sua atuação, como a sua parte social, a sua responsabilidade. Porque, olha, perguntar sobre patins num
numa entrevista coletiva em que o prefeito está falando, na verdade não foi ele que está falando, ele saiu da reunião, ele saiu da coletiva sem responder nenhuma pergunta. Eu acredito que não saiba, né? Não fez por mal, é porque não sabe o que é o plano diretor, né? E deixou por conta de quem é responsável pelo plano diretor, que é a secretária Maria Caldas. Então, o que aconteceu ontem foi muito grave, ela não respondeu nada, ela usou respostas ideológicas para perguntas técnicas, né? E isso aí é grave porque isso vai afetar o futuro da cidade. A própria presidente do IAB também fez críticas severas ao empresariado, como eu já falei. Ela critica os empresariados, o poder econômico, aquele discurso de esquerda, e disse que o empresariado é inimigo da população, enfim. É o discurso populista que não leva a cidade a lugar nenhum, né? E nós temos estudos, inclusive nós entrevistamos aqui no programa o Tiago Jardim, que é um arquiteto, economista, estudou em Chicago, né? Ele mostrou matematicamente que Belo Horizonte está no oposto do que todas as cidades estão fazendo no mundo inteiro. Todas as metrópoles que estão desenvolvendo estão indo bem, estão com a economia aquecida, estão gerando emprego, renda, né? Impostos. Essas cidades estão caminhando para lá, e Belo Horizonte é a única cidade que caminha para cá em virtude do viés esquerdista do plano diretor, que é fruto da 4ª Conferência de Políticas Urbanas, que eu estive como delegado representando a Associação Comercial, e ficou claro lá no governo Márcio Lacerda, em 2014, que esse plano, que a construção dessa conferência já estava pronta, ela foi feita antecipadamente. Quando o setor produtivo percebeu isso, quando eu falo setor produtivo, eu falo de todos os setores que geram emprego, que geram impostos, que estão ligados de alguma forma ao comércio, aos serviços, à construção e à indústria, né? Quando o setor produtivo percebeu isso, saiu da conferência, abandonou a conferência, e a conferência continuou, né? E dela surgiu o plano diretor, que é esse que está aí para ser votado no dia 6. Se você tem um vereador, converse com o seu vereador, porque eles também, eu acredito que 90% deles não sabem nada a respeito do plano diretor. Eles estão indo, né, forçosamente, eles estão sendo manipulados pela própria secretária Maria Caldas e pelo prefeito, né? Eu tenho notícia de que tem chantagem aí, de que quem não votar com o prefeito, ele fala em 33 a 36 vereadores, quem não votar com ele não vai conseguir asfalto, não vai conseguir quebra-mola lá para o bairro, enfim. Então, ele está sendo manipulado, e os vereadores também estão sendo manipulados para votar de acordo com os interesses da petista, militante do Partido dos Trabalhadores, nada contra, é evidente, mas todo mundo sabe que essa turma não é desse mundo. Eu agradeço a sua audiência, e na semana que vem nós estamos de volta falando de cidade, mobilidade urbana e variedades. Um abraço e até lá. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!